Bom, chegou o momento que eu estava adiando fazia um tempo, mas que é meio inevitável nos dias de hoje, que é produzir algum tipo de conteúdo. E eu já fiz isso antes e era muito difícil de manter, porque eu fazia de um jeito sem muita motivação. Eu não entendia muito bem o porquê eu estava fazendo aquilo. Eu fazia conteúdo porque é algo que você tem que fazer, especialmente se você vende alguma coisa. Mas depois de conhecer bastante gente que faz conteúdo de tudo que é tipo, eu comecei a ver que existem outras coisas que motivam essas pessoas e que criar conteúdo não é uma coisa a ser temida ou algo que você adia ou faz só porque você tem que fazer, mas é algo que você faz porque você entende a importância e como isso pode melhorar a sua vida em diversos aspectos. Então, uma coisa óbvia, consumir conteúdo é uma parte muito grande da nossa vida hoje em dia. Se você pensar 10, 15, 20 anos atrás, a gente via TV, alugava filme, até ia mais no cinema, ouvia música. E hoje em dia parece que a gente passa horas e horas no Instagram, TikTok, YouTube. Tudo que a gente faz, quase tudo que a gente faz, tem algum conteúdo produzido, alguma coisa que jogaram pra gente e não precisa mais de uma curadoria difícil de passar, como um canal de TV, por exemplo. Hoje qualquer um pode colocar o conteúdo na internet e acabar atingindo um certo número de pessoas. Podem ser dezenas, centenas, milhões, não importa. E essa é outra questão. O objetivo de fazer conteúdo não é necessariamente viralizar ou ter trocentos milhares de seguidores e visualizações, mas é você curar a sua própria imagem que você pode apresentar para as outras pessoas na sua área. Então, por exemplo, não é todo mundo que vai ser um influencer, mas todo mundo tem uma profissão. Todo mundo tem algum objetivo, todo mundo tem alguma coisa que faz e que gostaria de mostrar para os outros. Então, vou pegar, por exemplo, o meu caso, que eu faço uns bicos de copywriting. Quando eu vou propor isso para algum cliente, eu tenho que falar, olha, eu sou o Guilherme, eu faço copywriting, eu já fiz esses trabalhos aqui, etc, etc. Porque a pessoa não me conhece, então a gente começa esse processo do zero. Mas, se eu tivesse um site que há anos eu falo sobre copywriting, eu publico algumas coisas que eu já escrevi, eu analiso alguns casos, esse tipo de coisa, eu talvez não precisasse nem ir atrás de clientes, porque algumas pessoas, podem ser centenas ou alguns poucos milhares, não importa, mas essas pessoas dessa área iam me conhecer e iam saber que quando elas têm um projeto X, eu poderia ser a pessoa ideal para pegar isso e fazer o copywriting para elas, sem eu nem ter que propor alguma coisa, ou sem nem ter uma entrevista direito, nada. Ou seja, é uma curadoria. Isso chega em outra parte também, que muita gente, inclusive eu, tem essa ressalva com criar conteúdo, porque é falso, parece uma coisa falsa, parece que eu estou fazendo uma coisa que não condiz com quem eu sou. Isso é bobagem, porque tudo que a gente faz pode ser classificado como falso de certa forma. Se você vai fazer um currículo para entregar numa empresa, você não vai colocar tudo sobre você. Você vai colocar a sua experiência relevante, os seus estudos relevantes, mas se de repente você tem 10 mil horas jogando fazendinha no celular, você não vai colocar isso, óbvio. Apesar de ser uma parte de quem você é, do que você faz e até uma certa expertise. E rede social é a mesma coisa, você não vai colocar 100% do que você é. Mas idealmente você vai mostrar uma faceta de quem você é, seja a faceta copywriter, seja uma faceta de um personagem que você pode fazer, que é o que todo mundo faz diante das câmeras e é o que eu estou fazendo agora. Lógico, baseado em quem eu sou e no meu jeito de me expressar,
Mas ainda assim, é uma certa faceta e, de novo, é uma curadoria da minha imagem que eu escolho colocar aqui para atingir os meus objetivos, que é expressar algumas ideias e conhecer pessoas que têm ideias parecidas e, quem sabe, trocar ideia, contribuir com informações, esse tipo de coisa. E isso é interessante porque, como eu falei, a questão não é você ficar famoso, mas você criar um pouco de autoridade e ter reconhecimento na sua área. E tem um texto famoso, meio antigo até, de um cara que ele fala que você não precisa ter milhões de seguidores, você precisa ter 1000 fãs de verdade para você ter sucesso. Se você tiver isso, você vai conseguir progredir na sua vida, você vai conseguir vender o que quer que seja, você vai conseguir mostrar seu conteúdo, a sua arte, você vai conseguir chegar onde você quer com alguma facilidade. E isso vem também, como eu estava falando, se apresentar de um jeito minimamente autêntico. Você se colocar não como uma coisa genérica que está sempre perseguindo as tendências, mas se colocar com um posicionamento seu, com um jeito seu, com ideias suas, porque aí sim você vai conseguir atrair esses 1000 fãs verdadeiros, que é o tipo de gente que vai te indicar para coisas, que vai trazer informações, que vai colaborar com você e vai te levar para frente. E esse outro aspecto de mídias sociais, de internet, isso é um jeito de você investir na sua própria imagem, na sua carreira, na sua vida social, de um jeito quase passivo. Porque você conhecer pessoas uma por uma e se apresentar o seu trabalho, isso leva um tempo enorme. Imagina você se apresentar para 20 pessoas, para 50 pessoas. E para todas elas você tem que falar quem é você, da onde você veio, o que você faz, esse tipo de coisa. Mas se você joga um vídeo na internet, você está ali, você fez aquele investimento de criar um vídeo, então você passa algumas horas criando, escrevendo, editando, publicando, e aquilo vai ficar na internet, vai atrair pessoas que procuraram por aquelas palavras-chave, que estão procurando pelo assunto que você está falando, e com o tempo você vai ter dezenas ou centenas de pessoas que vão te conhecer, sem você ter que usar o tempo para falar com cada uma delas. Você usou o tempo uma vez para fazer o material e depois aquilo ficou ali, gerando possíveis contatos, gerando possíveis colaborações, ideias, indicações. Então é uma espécie de investimento em si mesmo também. E tem a questão, ok, criar autoridade, criar reconhecimento na área. Mas que área? Porque tem essa ideia já bem antiga de você perseguir a sua paixão, de você fazer aquilo que você ama. Mas muita gente, eu inclusive, a gente não sabe o que é isso exatamente. Eu gosto de muita coisa, mas eu não amo nada o suficiente para me dedicar a isso. Pelo menos não quando eu penso nessas coisas. Então, o jeito de descobrir isso é agindo, é publicando, é interagindo. Não é pensando com as minhas minhocas na cabeça, será que a minha missão no mundo é X? Não. Eu tenho que fazer as coisas, colocar conteúdo por aí, conversar com pessoas. E é assim que eu vou descobrindo o que eu gosto de falar, com o que eu me importo mais. Porque vão ter coisas que eu posso gostar por um momento, gera até uma discussão, por exemplo, e para mim que se dane. E vão ter outras coisas que talvez até gere menos discussão, mas que eu vou querer continuar martelando naquilo, sabe, insistindo, estudando mais. E você criar conteúdo é também um jeito de você aprender sobre o que você se interessa. Quem cria conteúdo não sabe tudo, mas se você se compromete a fazer um vídeo, ou fazer uma série de vídeos, ou participar de um podcast, você tem uma responsabilidade de se informar mais sobre o assunto, de aprender sobre aquilo e depois de ouvir o que as pessoas estão falando sobre, críticas, outras informações. Então você criar conteúdo é também um jeito ótimo de você aprender, porque acaba sendo um compromisso social e isso é uma coisa que atrai muito a nossa energia. E energia não no sentido místico, o ser humano ele é motivado por uma questão social, mesmo pessoas que são mais reservadas ou mais quietas que nem eu, a questão social é muito forte. Então se você tem uma responsabilidade com outra pessoa, ou se outra pessoa ela te provoca no sentido amplo, não no sentido maldoso,
no sentido de provocações, ela provoca uma curiosidade ou uma intriga no bom sentido também. Você vai mais atrás dos assuntos porque envolve outras pessoas. Então isso é um jeito interessante também de usar a energia dos outros para te motivar a aprender mais, a ir mais fundo num assunto ou numa atividade. E, por último, você gravar um vídeo, você se assistir nesse vídeo, geralmente é algo muito doloroso, porque na nossa cabeça a gente age e fala e se movimenta de uma certa forma, e quando a gente vê o vídeo é totalmente diferente, a voz é diferente, as expressões são diferentes, então isso acaba meio gerando um conflito com a imagem que a gente tem da gente mesmo. Só que o único jeito de trabalhar nisso, e é importante trabalhar na forma de comunicar com os outros, é você saber a verdade, você olhar esse vídeo, você ver o que precisa melhorar e você gravar de novo e fazer de novo e procurar algo a melhorar de novo, e de novo, e de novo. E isso a gente vê em muito... Se você segue algum youtuber ou algum criador de conteúdo por algum tempo, dá pra ver muita diferença no passar dos anos em como as pessoas se expressam. E isso não é só bom para conteúdo na internet, isso é bom para a vida, para qualquer interação sua. A forma é o conteúdo, não existe, não tem como a gente espernear contra isso. Se você fala mal, se você não se expressa bem, você pode ter a melhor ideia do mundo, as pessoas não vão te ouvir. E isso tem até vários estudos, um estudo muito interessante que eu vi foi, pegaram vários médicos, pegaram eles falando, vídeos deles falando, e distorceram as palavras para as pessoas que viam o vídeo só conseguirem avaliar postura, tom de voz, expressões faciais. E essas pessoas davam notas para o quão confiável e quão quentes, quão amistosos esses médicos pareciam. E o bizarro é que os pesquisadores foram ver anos depois como estavam esses médicos, e eles viram que os médicos que tiveram as piores pontuações em questão de competência e de afinidade com os pacientes, esses médicos eram os que tinham mais processos por erros médicos. Então, a questão dos processos ela era ligada a como os médicos se expressavam, não necessariamente a competência deles. Então, isso é algo que afeta todo mundo e esse é um jeito ótimo de treinar, o jeito que a gente se expressa, o jeito que a gente se coloca. E por esses vários motivos, eu quero me comprometer a fazer mais conteúdos, fazer entrevistas, falar sobre assuntos um pouco mais amplos do que eu falava antes, que era basicamente investimentos, e descobrir novas maneiras de eu aprender e de passar informações e de me colocar no mundo e colocar informações que são interessantes para o mundo, né, para quem está assistindo. Porque não adianta também eu falar sobre as coisas que eu gosto se ninguém se importa. Existe aí uma intersecção e é isso que eu estou buscando. E acho que esse é como se fosse um primeiro episódio aí de uma nova série nesse formato. E fica aqui essa recomendação para enxergar, fazer conteúdo dessa forma diferente. Na verdade é uma ferramenta e até um jeito da gente resistir, apesar de ser uma palavra meio dramática, mas é a resistência contra essa questão, conteúdo, você consumir conteúdo é algo viciante. Os aplicativos são feitos para viciar a gente. E a gente produzir conteúdo é a gente dar o troco, a gente usar essa ferramenta para avançar os nossos objetivos, né? E não os objetivos das grandes empresas e corporações. A gente não pode ser passivo nessa interação com essas empresas, jamais. Eu não vou demonificar o capitalismo aqui, jamais. Mas a gente não pode ser passivo também e aceitar tudo e não usar a ferramenta para os nossos objetivos. Então, por hoje essa é a mensagem. Espero que tenha sido interessante e acompanhe aí para os próximos episódios. Até mais.